Gravar aqui pra vocês, eu já coloquei aqui boa. Água sanitária, né? Chama o nome, aqui eu chamo de que boa, né? Aí eu já joguei aqui, ó. Já joguei sabão. Não tem desinfetante, tá? Eu vou lavar só com o que tem, ó. Dessa marca aqui, ó. Né? Aí eu vou lavar aqui, né? Ó. Eu vou lavar aqui. Aí quando eu terminar, eu mostro pra vocês, né? Eu falei que eu não ia mostrar, mas eu vou mostrar. Eu joguei água aqui, fui pegar a água e a vassoura. Pra poder varrer aqui. Quando terminar aqui, eu vou pra casa fazer minhas obrigações, né? Essa parte aqui, já finalizei. Gente, por que é que a parede tá dessa cor? Porque a tinta, ela tá saindo todinha devido ao temporal de chuva aqui, né? E também o meu marido, ele passou só 2 mãos aqui nas paredes aqui do quarto. Aí ficou esse azul manchado e fraco, né? Ali, ó, ali no rodapé da parede. O homem que refazer o serviço aqui, olha as condições que tá caindo o reboco todinho. Aí aquela mancha ali todinha, gente, parece o número 2, né? Mas não é. É mancha. Eu acabei de esfregar aqui com sabão homem que boa. Ó. E não sai. Não sai de jeito nenhum essa mancha aqui, ó. Esfreguei, mas não sai de jeito nenhum. Aí tem que cortar isso aqui, ó. Mandar cortar, né? Com um negócio. Derrubar, né? Essa parte aqui, ó. Daqui de onde eu tô mostrando com a mão. Derrubar todinho, ó. Rodapé. Tá vendo? E mandar fazer de novo. Porque ficou mal feito. E quebrar esse piso aqui todinho, ó, do quarto. Né? Onde eu tô mostrando. Quebrar todinho e mandar fazer outro. Porque eu tava lavando aqui, isso aqui tá fofo, ó. Aí, ó o barulho, ó. Ó. Rachou, tá vendo? Ó. Isso aqui não é porque eu não lavava o quarto, é porque é mancha, não sai, encardiu. Pode largar produto aí, não sai. Aí agora eu vou varrer aqui o quarto, que eu tenho que ir pra casa. Tenho que ir pra casa, porque chegar em casa eu tenho as minhas obrigações pra fazer. Eu tô aqui no meu pai ainda, terminei agora de lavar o quarto. Aí falta só espanar. Espanar aí no roda, aqui na lateral, eu tirei com a vassoura mesmo. Esteio de aranha, né? Aí eu vou deixar aberto aqui pra correr um ventinho, pra não ficar um cheiro de mofo. Aí essa porta aqui, ó, tá de cair. Porque o cupim tá comendo todinha a porta aqui do quarto. E tá empenada, né? Essa parte aqui, ela tá pra dentro, né? É esse aqui, eu já terminei agora, eu vou varrer aqui e vou pra casa. Aí depois o pai vai retirar essas cordas aqui, ó. Essa cama e aquelas 2 bicicletas. A cama ele vai jogar no lixo pra colocar fogo. Essa cama aqui também vai ficar aqui de trás do quarto velho, que eu vou vir colocar depois, eu vou pedir a ajuda dele. E aquelas bicicletas também vai ficar ali de trás. Aí eu vou terminar aqui que eu quero ir pra casa. E esse foi o vídeo, gente. Se vocês gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Gente, aqui é o banheiro, ó. Ele fica do lado de fora mesmo, que é o gatinho que ficou aqui, né? E o outro todo arranhado. Aí aqui é a porta que dá acesso ao banheiro, né? Que fica do lado de fora, que é a porta do quarto. Que depois a gente tem que fazer uma reforma aqui, né? Pintar as paredes, ajeitar o rodapé das paredes e colocar cerâmica nos dois, na cozinha e no quarto e aqui no banheiro, ó. Colocar a porta aqui do banheiro, porque não tá finalizado também o banheiro, ó. Ó. Você pode perceber que o banheiro não tá finalizado também, né? Tem que rebocar também, colocar as peçazinhas, né, do banheiro, que é só improviso que o meu pai tinha feito. Ó, não tem privado, não tem nada. Aí esse aqui é que eu deixei aqui, ó. Que é a armadeira que tava do lado de fora, o pai teve que colocar aqui. E aqui é o banheiro, ó. Tem que varrer a fossa também, não tem. A fossa ia ser aqui, ó. A fossa do banheiro ia ser naquele cantinho ali, ó. Né? E aqui é meus pezinhos de bananeira, né? Varri também o banheiro, né? Tava cheio de cimentinho. Aí eu vou deixar aberto aqui, mais tarde, umas 4 horas, 4h30, o pai fecha as portas. Se não cair tudinho, né? E aqui é o gatinho. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Ó, tem que rebocar aqui também.
Eu me despeço de vocês, né? E começo a falar. Assim, porque eu falo demais. Aí aqui também não tá rebocado, tá vendo? Não tá, a casa não tá finalizada, né? 3 vão, cozinha, quarto e banheiro. Já eu pretendia fazer outro quarto aqui, ó. Mas ele desistiu, né? Aí é isso, gente. Gente, eu cheguei agora lá do parque. É pouco tempo, né? Porque eu dei uma descansada. Aqui tá uma bagunça. A Adriele varreu a casa, né? Lavou as vasilhas que tinha. Eu demorei a vir porque eu tive que lavar o quarto lá, né? Pra mãe colocar as coisas dela. Aí deixei lá tudo limpo lá. Aí pode tirar só aquelas 2 bicicletas de lá, aquela cama quebrada da Adriele, aquela cama que o pai colocou lá e botar lá de trás do outro quarto, né? Tá precisando de uma reforma, aqueles 3 vão, né? Como vocês viram aí no vídeo. Mas, por enquanto, a pessoa não tem condição, ó. A gente tem que ficar daquele jeito dessa, para colocar as coisas dela. E agora eu vou falar pra vocês o motivo da gente ter saído de lá. O meu marido, né? Nunca gostou de morar ali, né? Porque ele falava pra mim que morar perto de pai e mãe não presta, porque às vezes acaba se metendo nas coisas, se intrometendo na vida pessoal da gente. Eu desde os meus 16 anos, né, que eu fui morar ali mais meu pai, desde quando eu nasci, né, que eu moro com o pai, saí de casa aos 24 anos. E aí a gente resolveu sair de lá, para não ter para ninguém estar se intrometendo na nossa vida particular, na nossa vida pessoal, né? O pai também já era, o pai já é de idade, o pai é aquela pessoa que gosta de se intrometer, falar as coisas, em relação a algumas coisas, nem tudo. Isso estava tipo incomodando o Joel, né? O Joel não gosta dessas coisas. Eu particularmente também não, porque menina que tá cheia de mosca. Porque querendo ou não, peraí. Porque querendo ou não, às vezes você vai bater na criança. Quando a criança é danada, né, rebelde, você sabe que bater não resolve nada, né? Mas é ali na hora do... Menina que tá cheia de mosca. Pegar essa blusa aqui pra... Na hora que o sangue sobe pra cabeça, né? Você perde o controle e acaba batendo, né? Não para espancar a criança, né? Mas você acaba batendo na criança, né? Aí às vezes o pai se metia no meio porque ele não gostava, né? E você não tem que estar cobertando as coisas do seu filho, porque seu filho está fazendo algo errado, você tem que estar passando a mão na cabeça, né? E aí, o Joel já estava se ficando chateado por inúmeras coisas que eu não pretendo não falar aqui, né? Só tô falando que a gente resolveu sair de lá por livre e espontânea vontade, né? Teve alguns motivos, né? Falaram que não tinha motivo, o pai chegou a falar pra mim que não tinha motivo a gente sair de lá. Mas teve, porque querendo ou não, o pai ele acabava, né, se intrometendo na vida da pessoa, né? A pessoa não podia, a pessoa podia sair, né? Eu particularmente se eu saísse tinha que ter hora pra chegar em casa, pra ele não ficar só, né? Porque ele já é de idade, ele não pode ficar só. A pessoa ia sair, ficava perguntando que hora a pessoa ia chegar, o pai não ficar só. Isso é uma coisa que chateia muita pessoa, né? A pessoa fica muito desconfortável, né? Ah, a pessoa não pode sair porque o pai não pode ficar só, porque já é de idade, isso e aquilo. A gente tem que viver, a gente tem que sair, tem que se divertir. E ele ficava incomodado, porque ele falava, vai, vocês vão sair, não tem hora para chegar, só vão chegar de noite. E isso era uma coisa que o João não gostava, né? Eu ficava incomodada com isso. Eu particularmente nem tanto, né? Porque eu não sou muito de sair, eu sou mais de ficar dentro de casa, né? Trancada, eu sou mais caseira. Aí, tá cheio de mosca, porque aqui tá o temporal de chuva. E aí, né, a gente resolveu sair. Aí o Joel ficou mandando as mensagens pra minha irmã no WhatsApp. Aí eu falei pra ele que se ele fosse homem, ele fosse lá, ele mesmo resolveu os BO dele, né? Aí ele não foi, só deixou o pai depois que eu tinha ido.
Aí eu tava com uma blusa dessa daqui, ó. Eu tive que tirar pra poder ir lá e eu mesma falar, né? Aí começou a alterar, as minhas irmãs começou a alterar a voz com ele começou a alterar a voz com elas. Agora estão se falando, né? Mas não é como antes, né? Minha irmã chegou a falar que o meu marido não gostava do meu pai. Só que também ela tem que se lembrar que o marido dela nunca gostou do meu pai, nem por isso que passa na cara dela, né? Foram falar que o pai tinha feito, o pai não, o Joel tinha feito zoação com meu pai, sendo que o Joel não fez. Só foi um modo de falar, uma expressão que a pessoa usa. E aí entenderam errado, né? Mas a pessoa entende da forma que quiser, da forma que quer. E teve uns motivos assim, também que a gente quis sair de lá, mas eu prefiro não comentar aqui. Eu tô comentando só o básico, né? Que o melhor, gente, é assim, por mais que a família seja boa, não presta morar perto de pai e mãe, não presta pra morar perto de família, de irmão, não presta. É bom cada um no seu quadrado, é melhor cada um no seu canto. Porque quando tem confusão se mete. Se a pessoa compra algo, fala que a pessoa tá rica. Se a pessoa conquista alguma coisa, tão rico, estão tirando dinheiro da onde? Vão pra onde? Vão chegar aqui a hora. Gente, isso é tão chato, isso é tão desgastante. Né? Aí a gente, eu nem tanto, né? Mas o Joel foi se desgastando com essas coisas, porque, ó, às vezes o pai se incomodava porque a gente dormia tarde. Quando eu não andava lá, o pai ficava falando, né? Achava que eu tava doente. Já acharam que eu não andava lá no pai porque o Joel empatava. O Joel nunca empatou de eu andar lá no pai, às vezes eu não ia porque eu não queria, porque eu não tinha necessidade, gente, eu morava nos fundos do quintal do pai. Qual a necessidade de eu ir lá pra casa dele 24 horas, 48 horas? Né? Na cirurgia do olho dele direito, do lado direito, né? Eu fiquei 3 meses, né, ajudando lá, fazendo as coisas dele lá em casa. Ao mesmo tempo, fazia tudo, almoço, janta, varria a casa, lavava prato, passava pano, lavava a roupa dele, ajudava ele a se levantar da cama, colocava o colírio no olho dele. Ele agora está esperando fazer outra cirurgia no olho esquerdo, mas até agora não fez, né? E esse foi o motivo, gente. Esse foi o motivo da gente ter saído de lá. Tem outros motivos, né? Detalhezinho, mas eu prefiro não comentar aqui porque é algo pessoal. Né? Então aqui foi só o básico, né? A gente saiu de lá, porque o meu sonho era sair de lá. Eu já não tinha saído de lá para não deixar o pai só. Né? O Joel também sempre quis sair de lá, né? Mas por eu não querer sair de lá para não deixar o pai só, a gente optou para passar mais um tempo lá. Aí a gente tinha falado que ia para Quixadá. A gente não foi, né? Eu fiquei um tempo sem andar lá no pai, né? Porque eu fiquei chateada com algumas coisas, né? Fiquei um tempo sem andar lá no pai. Aí acharam que eu não estava andando lá por causa do Joel. Nada a ver uma coisa com a outra. Eu não andava lá porque eu não queria. Parei de fazer as coisas lá também. Porque não tinha só eu para fazer, né? São 5 filhas, né? Aí era certo só eu fazer. Pois é, gente. Esse foi o real motivo de eu sair de lá. Incomodações, né? Porque o pai se incomodava muito. O pai se incomodava muito com o que a gente fazia, com o que a gente comprava, se a gente dormia cedo, se a gente dormia tarde. Gente, isso é motivo de ter saído de lá? Me diz. Não é. É porque o Joel lá não estava gostando de lá, né? Aí que queria sair de lá, ele sentou, conversou comigo e falando. Ele falou, Biana, não vou alugar uma casa, não, vou sair daqui. Eu tinha acabado de voltar para ele, né? Também não é justo ele vir morar numa casa só e eu ficar morando lá no fundo do quintal do meu pai só porque o meu pai não podia viver sozinho, como outros idosos vivem, né? Aí não é que eu troquei meu pai por meu marido, jamais. É porque como eu voltei com ele, eu não queria desapontar nem ele nem meu pai, né? Aí eu dei graças a Deus que essas meninas foram morar lá. Papai acompanha pro pai não ficar só, porque o pai é de idade, né? Essa câmera tá só fechando a tela. Aí eu falei, não, se aparecer alguém pra vir morar com o pai, eu vou com você. E se não aparecer ninguém, eu não vou, né?
Eu ainda falei assim, é uma decisão minha. Eu vou decidir, eu vou pensar. Se vier uma das meninas vir morar com ele, ficar dormindo com ele para fazer companhia, eu vou morar com você em outra casa, mas senão eu vou permanecer aqui no meu cantinho, né? Esse é o real motivo da gente ter vindo alugar a casa aqui de aluguel. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, comenta aqui o que você achou do vídeo e até o próximo, né? Eu vou postar esse vídeo aqui agora pra vocês e de tarde eu posto outro, de eu fazendo as coisas aqui em casa, né? Porque eu cheguei quase agora, já é mais de 11 horas, aí quando eu terminar de fazer minhas coisas aqui, eu mostro pra vocês, tá bom? Vou editar esse vídeo aqui e postar pra vocês.